Olá pessoal, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos de volta com mais um tema super importante para a sua edificação espiritual. E o tema de hoje é o futuro do mundo e o Oriente Médio. A Bíblia traz muitos mistérios sobre o futuro do mundo inteiro e a sua geopolítica. Aqui veremos o futuro do Oriente Médio, que traz consequências no mundo inteiro, principalmente por causa da produção do petróleo, chamado ouro negro. Sem falar o poder nuclear que o Irã adquiriu e a sua aliança com os chamados países vermelhos ou Liga do Mal. Mas sabemos que o Oriente Médio será o palco da guerra final, o chamado Armagedon da escatologia bíblica. E nessa pesquisa veremos que todos os passos dos políticos mais influentes no mundo colaboram para isso. O Tratado de Barack Obama, que na verdade não trouxe benefício nenhum para os Estados Unidos e que agora rompido por Donald Trump, e futuramente o Irã provavelmente atacará a Arábia Saudita, e mostraremos que é a Babilônia de Apocalipse 18 e não o Iraque como no mapa e nem o Vaticano. Então pessoal, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e dê também o seu like, tá bom? E ative o sininho. Frequentemente temos visto o Oriente Médio em destaque nos programas de notícias ao redor do mundo. As nações são afetadas profundamente pelo que acontece nessas regiões instáveis. Você precisa entender o que foi profetizado para acontecer nessa região e também o motivo. A sangrenta guerra civil na Síria, a ameaça de guerra entre o Irã e Israel, sem dúvida, tem feito as pessoas terem mais consciência sobre a fragilidade da paz em nosso mundo e, em particular, no Oriente Médio. Os eventos nessa terra histórica estão destinados a afetar a vida de todos na Terra. Antes da Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1918, o Oriente Médio era dominado pelo Império Turco-Otomano, que reforçou o nível da paz em toda a região. Este vasto reino abrangia os territórios dos estados modernos da Turquia, Egito, Arábia Saudita, Líbano, Síria, Iraque, Kuwait, Jordânia, Israel. Ao mesmo tempo, este império governava as extensas porções da terra no norte da África e no sudoeste da Europa. O Império Turco-Otomano poderia ter continuado se não fosse pela Primeira Guerra Mundial. No início, não estava claro qual lado seria apoiado pelos otomanos. Ambos, os ingleses e os alemães, procuravam o apoio do sultão. Então, por fim, ele decidiu apoiar a Alemanha. Uma decisão fatal levou o nascimento de muitas nações e disseminação também de guerras aparentemente sem fim. Vamos olhar para esta surpreendente história e o relato do fim dos tempos nesta região crucial. Estabelecido há milênios na Bíblia, ao projetarmos mais à frente desses eventos do fim dos tempos, vamos ver o desenrolar de uma trama em direção ao tempo do Armagedon. Uma superpotência está surgindo. Os eventos na Europa e no Oriente Médio afetarão o mundo inteiro e desde já todos nós devemos entender que atualmente estamos numa fase de transição entre uma era do homem e um mundo utópico totalmente diferente por vir. Mas a humanidade vai fazer uma última tentativa para construir um poder global, separado de Deus, pouco antes de Jesus Cristo voltar para estabelecer o reino de Deus e iniciar seu governo divino benevolente no planeta Terra. Apenas alguns anos antes de ele voltar,
trazendo seu governo, que terá sede em Jerusalém, um poderoso reino de homens surgirá, uma superpotência deslumbrante com raízes no antigo Sacro Império Romano. O surgimento desse último poderoso reino de homens constitui a última ressurreição de uma longa série de tentativas de estabelecer um super-estado europeu que remonta ao tempo após a queda de Roma em 476. Ele marcará o último esforço inútil dos homens enganadores e rebeldes para estabelecer a sua versão de paz na terra, a parte de Deus, o Criador. O papel fundamental de Jerusalém. Hoje, o Estado de Israel está cercado por nações hostis que desejam pôr fim à sua existência. Há muito tempo a Bíblia predisse isso, que isso iria acontecer. Vejamos o Salmo 83, versículo 3 a 5. Tomaram astuto conselho contra o teu povo e consultaram contra os teus escolhidos. Disseram: vinde, desarraguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram junto e unânimes, eles se uniram contra ti. Para entender para onde estamos indo, os eventos estão se dirigindo, você precisa entender algo do papel histórico e profético de Israel. Na Bíblia, o nome Jerusalém não representa apenas a cidade geográfica em si, mas também é muitas vezes usado simbolicamente para os povos de Israel como um todo. Esta capital histórica continua sendo a cidade mais disputada da terra, tendo caído sob forças invasoras por mais de 20 vezes ao longo de sua história. O território em que se encontra o Estado de Israel, incluindo Jerusalém, foi antigamente a Canaã, a terra a qual Deus enviou o patriarca Abraão cerca de 4.000 anos atrás, e encontra-se na encruzilhada de 3 continentes, a Ásia, a África e a Europa. É claro, a Terra Santa é considerada sagrada para 3 religiões mundiais: judaísmo, cristianismo e islamismo. Há mais de 2.500 anos, Deus revelou ao seu profeta Daniel que a terra do seu povo seria disputada ao longo dos próximos séculos. Para compreender as implicações globais, precisamos examinar Daniel 11, a maior profecia contínua da Bíblia, que cobre os eventos nas regiões dos dias de Daniel até o retorno de Jesus Cristo. Os primeiros 35 versículos de Daniel 11 nos dão um fundo histórico que constitui em um relato detalhado e preciso do que se abateria sobre o povo de Judá na Terra Santa nos séculos seguintes. A profecia predisse que eles seriam espalhados em um conflito entre a dinastia polemaica do Egito ao sul de Judá e os seleucidas da Síria ao norte. Os governantes desses reinos eram descendentes de 2 dos grandes generais que dividiram o Império Grego-Macedônio após a morte de Alexandre o Grande, cujas façanhas foram preditas anteriormente no livro de Daniel. Esses 2 generais foram originalmente o rei do norte e o rei do sul, mencionado em Daniel 11, seguindo por governantes posteriores profetizados a assumir o controle dessas regiões. Repentinamente, os versículos 36 e 39 avançam no tempo. Essas passagens não são apenas históricas, mas também proféticas para a nossa época. O versículo 40 nitidamente dá um salto para o tempo do fim, como veremos. Sim, pessoal, não vai dar tempo para a gente terminar esta mensagem.
para não ficar cansativo, nós vamos deixar para o próximo vídeo, tá bom? Fiquem ligados para o próximo vídeo, onde nós estaremos falando sobre o tempo do fim, sobre os 4 animais. Estaremos trazendo uma mensagem muito interessante que será o segmento dessa. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.